nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos, os papais aí, um feliz Dia dos Pais. O Senhor te conceda muita saúde, muita paz, muita alegria e muita presença de Deus. Amém? Deus, Jesus é lindo, queridos. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E gostaria que você abrisse as suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Grande é teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Aleluia. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. O teu nome é poderoso. Aleluia. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome. Este nome é acima de todos os nomes. E nós te adoramos, Jesus. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Há poder no teu nome, Jesus. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Glorioso Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra grandiosa, a tua palavra poderosa, a tua palavra, Pai, que nos ajuda, que nos alimenta, que nos governa, que nos dirige. Oh, Pai, a tua palavra que nos transforma e que nos liberta a cada dia mais. E nós louvamos ao Senhor por mais uma vez, por mais oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui cultuando a Deus, a esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. Pai, estou aqui, Pai, como mensageiro do Senhor, mas eu não posso falar nada se o Senhor do alto não enviar o teu poder. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo eu lhe peço, vai ministrando, ó Pai, o coração da tua igreja, pois nós somos carentes do Senhor e precisamos, ó Pai, de ouvir o Senhor, porque a tua presença aqui, ela é gloriosa, Pai. O Senhor falou também, ó Pai, através dos louvores. Agora, Pai, nós lhe pedimos em nome de Jesus, ministra o nosso coração através da tua palavra, Pai. E nós, ó Pai, somos felizes e ficamos maravilhados pela tua presença. Assim nós te louvamos. E, ó Pai, no nome de Jesus, e glorificamos ao Senhor mais uma vez com as nossas palmas, em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Jesus! Aleluia! Glória a Deus!
Pode sentar aí todos. Jesus é bom o tempo todo, é ou não é? Jesus é maravilhoso, querido. E nós, essa noite, vamos falar de encontro com Deus, né? Coisa maravilhosa. Queridos, não tem como esquecer, jamais nós vamos esquecer o que Jesus fez por nós. Você se lembra da sua conversão? Todos nós lembramos, não é verdade? Como nós conhecemos a Jesus, nós éramos perdidos, né? Pobre e cego. E Jesus, com a tua mão gloriosa, com a tua mão poderosa, nos tirou lá do lamaçal, nos tirou lá das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. E como é maravilhoso, né? Às vezes eu estava lendo aqui, eu me lembro que como eu evangelizava, né? Aquele pique todo, aquela sede toda de buscar a Deus, aquela sede de meditar na palavra, aquela sede de orar nas madrugadas, aquela sede, querido, de buscar, onde falava que tinha oração, eu queria estar junto com os irmãos, eu queria adorar a Deus, eu queria louvar ao Senhor, eu queria fazer qualquer coisa por amor a Jesus. E nada, querido, quando nós estamos aí, nada nos impede a fazer, porque eu quero é Deus, não estou nem aí. Não importa o que as pessoas vão falarem de mim, eu quero é Deus. Eu quero é estar na presença do Senhor. Queridos, e é uma coisa gloriosa. Você se lembra que quando Jesus chamou você e você falou assim, não, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero louvar o Senhor, Pai de todo o meu coração. Isso foi glorioso, querido. Às vezes pessoas falam assim, gente, vamos visitar fulano de tal, você era o primeiro a chegar. Vamos fazer visita, irmãos? Os irmãos lá estão precisando de uma visita, vamos lá, ele está doente, está enfermo. Reunia a turma, ia todo mundo lá visitar o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso irmão. Às vezes pessoas que nem nós mesmos conhecíamos, as pessoas nos chamavam para visitar essas pessoas, nós vamos lá. E naquela época, querido, você estava apertado também, você não tinha tempo, mas para servir a Deus, você dispôs aquele tempo. Não, vamos lá abençoar o nosso irmão, vamos lá fazer essa visita assim, no nome de Jesus. Essa pessoa vai ser curada, vai ser liberta, vai ser transformada pelo poder que é no nome de Jesus. Foi um encontro maravilhoso que nós tivemos com Deus. Foi algo extraordinário. Como é bom, querido, poder sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. E nós não medíamos esforços. Meus irmãos, às vezes eu olho hoje e penso assim, Senhor, como é maravilhoso ter um encontro com o Senhor, como é maravilhoso estar na tua presença. Será que eu estou buscando o Senhor hoje da forma que eu deveria buscar? Será que eu estou tendo uma vida condiz com a tua palavra hoje, Senhor? Porque a maioria de nós, queridos, estamos de braços cruzados. Nós estamos sossegados. Como se diz alguns aí, nós estamos de boa. E sabemos que pessoas estão doentes. Às vezes hoje é tudo prático, né? Mandar um zap fulano de tal para saber como é que está. Hoje é assim. Antes não tinha isso, não. Você ia até a casa da pessoa. E quer ver uma pessoa doente feliz? É quando você vai lá presencialmente, para visitar aquela pessoa. Irmão, a pessoa fica maravilhada. Porque você pega o celular, fulano de tal, você está doente, como é que está? Melhorou? Estou melhor, graças a Deus, amém. Fica feliz, você preocupou, tal. Mas a melhor coisa, você ir lá visitar a pessoa na casa dela. A pessoa vai ficar muito mais feliz e lá você vai estar orando com aquela pessoa, abençoando ela no nome de Jesus Cristo. É por isso, querido, que nós precisamos mais de Deus. É por isso, querido, que cada vez mais nós precisamos aproximar mais do Senhor. Queremos sermos íntimos do Senhor. Porque quando mais nós buscamos a presença do Senhor, mais nós temos disposição a servir ao Senhor de todo o nosso coração. E quando você fica cheio da presença de Deus, querido, você começa a orar para as pessoas são curadas. Você olha para um cego ali, ele vai enxergar no nome de Jesus Cristo.
Porque a sua fé vai ser tão grande, querido, o que faz, querido, a nossa fé aumentar cada vez mais é a palavra do Senhor. É a nossa busca diária com o Senhor. É isso que nós precisamos, dessa busca diária com o Senhor. E aqui eu me lembro, se nós olharmos aí, você olhar Atos dos Apóstolos aí no capítulo 6, vai falar de Estevão. Quem foi Estevão? Foi um diácono, um homem cheio do Espírito Santo. O homem transbordava da presença de Deus. O homem começou a visitar, o homem começou a pregar, o homem começou a levar as boas novas para o Senhor. E onde Estevão ia, querido, algo acontecia pelo poder que é no nome do Senhor. Porque ele tinha o coração voltado para o Senhor. Ele estava ligado até no trono da graça. É isso que nós precisamos fazer, ligar até o Senhor, meu querido. Nós precisamos ligar muitas coisas neste mundo e começar a focar mais no Senhor. Estevão era esse homem, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem, querido, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Que maravilha! Quando a gente viaja no texto, a gente imagina um homem cheio do Espírito Santo naquela época, um homem de Deus naquela época, fazendo a obra do Senhor. Meu irmão, grandes coisas aconteciam. Os sinais acompanhavam aqueles homens. E o nome do Senhor é glorificado. Porque o motivo é esse, querido. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E Estevão, então, era um homem cheio do Espírito Santo. E quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele não se importa como as pessoas o condenam, como as pessoas falam mal, como as pessoas se levantam contra a vida dele. Ele não está nem aí, querido, porque ele sabe o Deus que ele estava servindo. Estevão sabia muito bem o Deus que ele estava servindo. As pessoas começaram a perseguir, as pessoas começaram a levantar contra a vida dele, mas ele não estava nem aí. Porque ele tinha uma vida reta diante do Senhor. Ele simplesmente queria servir a Deus e fazer a vontade do Senhor. As pessoas então começaram a caluniar Estevão, falar mal de Estevão, e contra a palavra do Senhor. Eles reuniam um montinho ali, querendo para falar assim, não, Estevão não está falando, ele está contra a lei, e contra Moisés, contra o Deus, nosso Deus. Ele é mentiroso, ele é falso. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em servir a Deus. Porque ele sabia que ele podia passar por qualquer problema, qualquer situação. Deus estava com ele. Isso que é importante, querido. A gente não tem que dar conversa para A ou B ou C, se a pessoa está com raiva de você, deixa eu te dar, não. Abençoe em nome de Jesus e continua olhando para o Senhor. Não fica ouvindo conversas, ouve a voz do Senhor, é isso que nós precisamos ouvir, querido. E aquele povo ali, reuniram um montinho ali contra Estevão, acusando Estevão. Mas Estevão, querido, ele não estava nem aí. Ele estava olhando somente para o Senhor. Aqui no 6, capítulo 6, versículo 9, fala assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutia com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homem que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo aos anciãos e aos escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Então eles começaram a acusar Estevão, e arrastaram Estevão para o sinédrio, para ele ser julgado. Para ele ser julgado, para que ele fosse condenado ali naquele momento. Mas Estevão, querido, ele não estava preocupado com isso, não. Porque as pessoas falam aqui, continuando aí, no versículo 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus,
o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O homem estava cheio da presença de Deus. E ele tranquilamente estava ali. Irmãos, às vezes passamos por problema ou situação, mas não entendemos por quê. Mas Deus tem propósito para todas as coisas. Então eles levaram ali Estevão para o sinédrio, querido, para ser julgado. Estevão então começou a falar. Eles falaram assim: o que você vai falar? Fala alguma coisa aí, rapaz. Estão falando contra você. Estão te acusando. O que você tem a falar? Simplesmente, sabe o que ele falou? Ele começou a falar da palavra do Senhor. Ele começou a falar desde Abraão até Moisés com eles. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a falar do cuidado do Senhor para com aqueles que servem. Ele começou a falar das boas novas do Senhor para aquele povo que ele sabia que ia ser condenado, mas ele pregou a palavra de Deus. Ele falou para aqueles homens sobre a lei, mesmo que alguns deles já sabiam, querido, mas o homem cheio do Espírito Santo, ele sempre vai falar através do Espírito. É uma diferença enorme, querido. Você fala da palavra de Deus. Temos que falar sim. Mas quando você está cheio, querido, fala da palavra de Deus, algo acontece. Algo acontece para a glória de Deus. Então ele começou a falar. Começou a falar. E aqueles homens ficaram vidrados. Porque o rosto de Estevão brilhava. A presença do Senhor era manifesta na vida dele gloriosamente. Ele brilhava, querido. Aí eles ficavam mais nervosos ainda. Eles ficavam mais furiosos ainda. Por quê? Porque a luz, querido, não combina com as trevas. A luz não combina com as trevas. Aleluias. E olha aqui, algo tremendo aqui no versículo 10. No 6. Capítulo 8, versículo 10. Olha o que fala aqui. 8. Não, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Aí então aqui, no versículo 51. 7:51. Fala aqui. Porque aqueles homens começaram a condenar ele e falar mal. E aí o que ele fez assim? Vocês, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por intermédio de anjos e não o guardastes. Queridos, aí os homens enlouqueceram. Eles ficaram furiosos com Estevão. E olha aqui, vamos ler aqui no 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua destra. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impudes este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia a sua morte.
Queridos, olha que interessante isso aqui. Abre um parênteses aqui. O homem cheio do Espírito Santo. Aqui, Estevão está tipificando Cristo. Porque quando ele estava sendo apedrejado, naquele momento, ele disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, tem misericórdia deles, porque eles ainda não te conhecem. É por isso, queridos, nós que servimos a Deus, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, querido, você olha para aquela pessoa que você odiava e olha para ela e fala assim: eu te perdoo em nome de Jesus. E você então começa a amar essa pessoa por amor a Cristo. Então está vendo, querido, como um homem cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele começa a viver o fruto do Espírito. E quando você vive o fruto do Espírito, querido, você ama, você perdoa, querido. E você estende a sua mão para ajudar o seu próximo. Essa é uma diferença enorme para quem está cheio da presença de Deus, para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. E é assim que Deus quer que nós venhamos fazer. É amar um ao outro, perdoar ao outro, querido, em nome de Jesus Cristo. Por isso precisamos buscar ao Senhor, ter vida com Deus, ter um encontro com Deus. Porque quando nós temos um encontro com Deus, nós somos capazes de perdoar no nome de Jesus. E muitos de nós precisamos ter um encontro com Deus. Muitos de nós ainda estamos com essa dificuldade de amar e até mesmo de perdoar. Muitos de nós estamos com essa dificuldade. Mas essa é a receita, querido. Encontro com Deus. Vida com Deus. Aí você vai dizer para aquela pessoa: eu te perdoo no nome de Jesus. Aqui eu fecho os parênteses. Aleluia. Querido, então Paulo, que era Saulo, né? O homem estava furioso. Nós vamos voltando num texto lá, capítulo 9, né? Saulo estava furioso com o povo. Porque depois da morte de Estevão, olha para vocês verem. Estevão morreu, mas através de Estevão, a gente não entende esse plano de Deus, querido. Através da vida e da morte de Estevão, Paulo começou a perseguir os do caminho, que são os cristãos. Ele começou a perseguir. Então ele pediu ao sumo sacerdote cartas para ir até Damasco, para que ele trouxesse de volta todos aqueles que eram do caminho. Todos os cristãos, como homens e mulheres, trouxessem tudo de volta para aprender eles. Então Paulo foi para Damasco. E essa história todos nós conhecemos, uma história linda, maravilhosa. Paulo então partiu para Damasco. E foi, quando chegou ali, querido, algo aconteceu. Algo aconteceu. O 9:3 fala assim, o 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Às vezes eu fico imaginando assim, o que estava passando na mente de Saulo naquele momento. Depois que ele ouviu a voz do Senhor, a luz brilhou, ele ouviu a voz de Jesus, ficou cego e foi para Damasco. E ficou ali 3 dias, sem comer e sem beber. Eu creio, irmão, que a Bíblia é tão linda que nos leva a pensar muitas coisas. Eu creio que Paulo estava meditando na voz de Jesus. Jesus falando assim: Saulo, Saulo,
E ele dizia: quem és tu, Senhor? E o Senhor falando: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu acho que isso ficou marretando na mente dele. Eu acho que aquilo ali foi trabalhando tanto na mente dele, querido, que naquele momento, naquele encontro que ele teve com Jesus, a vida dele foi completamente transformada. A vida de Paulo foi transformada. Todas as pessoas que têm encontro com Deus, querido, a sua vida é transformada. Não tem como. Não tem como você ter um encontro com Deus e você viver na mesma situação que você encontrava. Não tem como. Porque a presença do Senhor é tão gloriosa, a presença de Jesus é tão maravilhosa, tão poderosa, querido, que você tem vontade de correr, pular, cantar, adorar, meu irmão. Você quer fazer tudo ali, querido, para agradar ao Senhor. E nós sabemos quem era Paulo. Era um homem que tinha o conhecimento das Escrituras, um homem que foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, que era mestre na época, um grande homem. Ele sabia muito bem das Escrituras, mas ele só conhecia a letra. Ele não conhecia quem é Jesus. Ele não sabia quem era Jesus na vida dele. Mas até o momento que ele teve um encontro com Jesus. Eu acho que naquele momento também que ele estava pensando, eu acho que bateu um arrependimento tão grande no coração dele pela história que ele conta. Um arrependimento de ter matado aquelas pessoas, ter concordado com os apedrejamentos ali, queridos. Mas Deus, quando ele teve um encontro com Deus, Deus começou a trabalhar na vida dele assim, poderosamente. Como é lindo, querido. Olha para você. Olha para nós mesmos o que Jesus fez conosco. Olha só para nós. Que prazer que nós temos de estar na presença do Senhor. Que prazer que nós temos de cultuar a Deus. Porque um dia nós tivemos um encontro com Deus e hoje nós tivemos aqui. Mas só com o encontro com Deus, querido, ele tem que ser constante nas nossas vidas. Nós precisamos ter um encontro com Jesus todos os dias. Como ter um encontro com Jesus todos os dias? Primeira coisa, querido, levante, ore ao Senhor, medite na palavra do Senhor. E Deus vai ministrar o seu coração através da palavra dele, querido. E ali você vai ter um encontro com Deus. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor todos os dias. E quando nós temos um encontro com o Senhor todos os dias, nada, absolutamente nada vai nos deter. Nada vai nos impedir, porque quando nós temos um encontro com Deus, nós passamos a ser cheios do Espírito Santo, e nada vai nos impedir de pregar, nada vai nos impedir de evangelizar, nada vai nos impedir de fazer a vontade de Deus. Nada. Porque Ele é maravilhoso, Ele é lindo e Ele é fiel. Aleluias. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, querido. Deus é um Deus zeloso, que tem cuidado de nós e sempre vai cuidar de nós. Você reparou uma coisa, que quando nós ouvimos a voz de Deus, várias formas que nós ouvimos a voz de Deus. Ministrando a palavra do Senhor, você ouve a voz de Deus. Às vezes você ouve a voz de Deus diretamente, como a gente está conversando com um amigo, com um irmão. Às vezes você ouve a voz de Deus de outra maneira. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, naquele momento que nós ouvimos a voz do Senhor, naquele momento nós nos desligamos de tudo e de todos. É algo extraordinário quando nós ouvimos a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, querido, nós começamos a tremer. Quando você está aí, você que está sentado aí, você recebe a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, você ouve a voz do Senhor que vai no seu coração, meu irmão, o seu coração começa a bater. Começa a acelerar. Você começa a arrepiar dos pés à cabeça, você começa a tremer. É como se alguma coisa pegasse a gente, sacolejasse a gente assim, meu irmão, porque é a voz de Deus que nós estamos ouvindo. Nós começamos a estremecer, nos derreter na presença do Senhor.
A voz do Senhor é algo poderoso, querido. É algo maravilhoso, querido, ouvir a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Aleluias. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, querido, ou quando a pessoa ouve a voz do Senhor, a pessoa é totalmente transformada e liberta no nome de Jesus. A voz do Senhor naquele momento, querido, você levanta a mão e quer entregar a sua vida para Jesus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, querido, quando eu ouvi a voz de Deus a primeira vez falando comigo, eu chorava, eu ficava, não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa aconteceu na minha vida. E Deus mudou a minha vida, como mudou a sua, como mudou as nossas vidas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E queridos, e quando nós temos um encontro com Deus, muitas coisas acontecem. Se nós olharmos lá em João capítulo 4, vai falar da mulher samaritana. O encontro que ela teve ali com Jesus. Algo extraordinário. Uma mulher que estava cega, perdida. A mulher que tinha vários maridos. E Jesus falando com ela assim: este está com você ainda não é teu. Ela começou a conversar com Jesus. E quando ele fala assim: não, tu és profeta, porque o Senhor vai enviar, Deus vai enviar o prometido. E Jesus fala com ela assim: sou eu que falo contigo, filho. E quando Jesus falou assim com ela, que era ele que falava com ela, algo mudou tremendamente na vida daquela mulher. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Aquela mulher largou aquele balde d'água, correu para a vizinhança fora ali. E ali ela começou a falar das pessoas que viam o Messias, aquele que estava por vir. E as pessoas que foram até Jesus, essas pessoas foram curadas, elas foram libertas, que eles foram salvas para a glória de Deus. Aquela mulher começou a pregar a palavra, aquela mulher começou a anunciar as boas novas do Senhor, e vidas foram salvas através da vida dela, porque ela teve um encontro com Jesus. É isso que nós precisamos a cada dia em nossas vidas, ter um encontro com Jesus. Aleluia. Quando temos um encontro com Deus, não temos medo de nada. Não temos medo de nada. Porque sabemos que Deus está conosco. Você já sentiu aquele medo assim, sabe? Às vezes é aquele medo assim, que é coisa esquisita, que é uma coisa assim, que você sente medo assim, do nada. Dá um medo. Às vezes acontecia isso comigo, eu falei: gente, por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo se Deus está comigo? Às vezes precisamos repreender, querido. Entenda uma coisa: Deus está conosco. Quando estamos com Jesus, querido, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Mas precisamos ter um encontro com Deus. Se o inferno levantar contra a sua vida, você não vai estar nem aí. Você não vai ligar. Porque aquele que está dentro de você, querido, é muito maior do que está no mundo. Então, se nós olharmos lá, querido, em Daniel capítulo 3, que vai falar que eles foram cativos para a Babilônia. E ali tinha o rei Nabucodonosor. E essa passagem ali, 16 em diante, ali, 10 em diante, você vai ler que tinha os 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, os homens que tinham a vida com Deus, os homens que buscavam ao Senhor, que clamavam ao Senhor, e ali se levantaram aqueles povos ali contra a vida deles, porque eles não aguentavam ver eles buscando ao Senhor, não aguentavam ver eles se prostrando diante de um Deus invisível. Eles não queriam mais ouvir quando eles falavam do Deus deles, mas eles estavam nem aí, querido, porque eles estavam cheios da presença de Deus. Então o rei Nabucodonosor,
Ele decidiu fazer uma imagem enorme e baixou um decreto. Toda vez que vocês ouvirem o som, vamos falar hoje mais moderno, né? Do violão, da bateria, da guitarra, do saxofone, todos vão se prostrar diante da minha imagem e adorar ela. Aí quando tocava ali, todos se prostravam diante da imagem de Nabucodonosor. Aí, querido, só que eles viram. Falou assim, ó rei, tem um pessoal aí que eles se prostram diante da imagem do Senhor, não. Aí mandou reunir todo mundo, e ali estava em pé Sadraque, Mesaque e Abednego. E reuniu novamente, falou assim, toda vez que tocar a harpa, a cítara, o fole, todos os instrumentos, todos se prostrem diante da imagem de escultura. Imagina aquela multidão se prostrando, igual você vê de filme, né? Todo mundo se prostrando. Mas em pé tinha os três. Os três estavam em pé. Aí Nabucodonosor falou assim, por que vocês não vão se prostrar diante da minha imagem? Eu não ordenei? Eu falei, não, rei. Nós só prostramos diante do nosso Deus. Só daquele que nos resgata. Só daquele que tem o poder de nos salvar e nos levar para a vida eterna. Então o que aconteceu? O rei falou assim, é assim? É, então vamos ver. Vamos lá, Daniel, irmãos, abre aí, Daniel. Daniel, capítulo 3. Se você não quiser abrir, não tem problema não. Vamos ler o 15. Aí para vocês verem. Agora, pois, chamaram eles para prostrarem. Agora, pois, estáis expostos. E quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mas espera aí, esse rei está equivocado. Olha o que eles responderam. 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí o rei ficou furioso. Espera aí, eu sou o rei, estou ordenando. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Eles não estavam nem aí. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, ele sabia o tamanho do Deus que eles tinham. Sabia o tamanho do Deus que eles estavam servindo. Então o que o rei fez? Aumentou 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente. Aumentou 7 vezes, e quando ataram eles, amarraram eles, querido. E quando aqueles guardas foram ali empurrar eles, aqueles guardas morreram. De tão intenso que estava aquele calor. Eles foram consumidos pelo fogo. Empurraram eles lá dentro. Aí eu volto mais uma vez. Eu fico meditando e viajando na palavra. Espera aí. O que eles estavam fazendo naquele momento? Imagina os três. Eu imagino. Os três lá caíram. Agacharam. Levantaram de novo. Eu creio que no momento eles começaram a reunir os três. Começaram a adorar o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor é grande. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, a gente imagina tantas coisas lindas. Porque quando eles foram jogados ali, querido, aí eu fico pensando, será que eles gritaram de medo? Porque nós, qualquer coisa, nós estamos gritando, né? Socorro, Deus! É ou não é? Será que eles gritaram? Ou será que empurraram eles, foram calados e ficaram lá louvando ao Senhor desde o começo? Estavam adorando a Deus. E quando eles foram jogados lá, meu irmão, algo aconteceu. E o rei do seu trono olhava assim, ó. Ei, sargento, general, capitão, estou vendo uma coisa estranha acontecendo. O que foi, rei? Uai, nós não julgamos 3 homens aí?
Foram 3, rei. E quem que é este quarto homem aí? A imagem e semelhança de Deus Altíssimo? O próprio Cristo estava com eles. O próprio Deus estava com eles, porque ele é o homem que invocava o nome do Senhor. E quando a pessoa está cheia, querido, nós estamos cheios, nem Satanás, quem é Satanás para levantar contra nossas vidas, querido? Quando nós estamos cheios, querido, o inferno tem que se estremecer para a glória de Deus. O povo ficou doido. Eles estavam lá, eu acredito que aí eu imagino assim, que eles foram festa lá na fornalha de fogo, né? Dando a mão e rodando, oh Jesus, com Jesus aí, imagina. Com Deus lá, meu irmão, dando a mão ao Senhor, glorificando ao Senhor, dançando ali, sapateando aquele fogo. E quando o rei presenciou isso, o rei falou assim, uai, Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí. Saíram. Imagina a cena, irmão. Deve ser chique demais. Eles saíram da fornalha. E que a Bíblia fala, querido, que as vestes dele não foram consumidas. Até o chapéu dele estava intacto. Nem fumaça estava cheirando, nem fumaça. Porque é o Deus que ele servia. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. É por isso, querido, que nós precisamos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que precisamos ter uma vida com Deus. Precisamos ter constância, né? Igual o irmão Reinaldo sempre fala sobre constância, né? Precisamos ter constância, querido. É ter um encontro com Deus todo dia. É estar na presença do Senhor todo dia. Às vezes fala assim, estou triste hoje, levantei chateado. Começa a orar. Começa a ler a palavra, que o Senhor vai alegrar seu coração. Então nós devemos temer a nada, querido. Irmão, nós vamos chegar um dia, e está próximos esses dias, querido, que a igreja vai ser perseguida. Que a igreja vai ser perseguida, porque quando os discípulos, a igreja foi perseguida naquela época, sabe o que aconteceu? A igreja crescia. E hoje, se nós formos perseguidos hoje, será que a igreja vai crescer? Imagina, pensa. Porque aqueles homens, aqueles irmãos, eram pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que davam vida por Jesus. Pessoas que tinham uma vida reta diante do Senhor. E as nossas vidas? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Como estão as nossas vidas hoje, querido? Será que nós estamos prontos para morrer por Jesus? Será que nós estamos prontos? Eles chegarem lá, vai pegar seu filho na sua frente e vai matar. Vai chegar, irmãos. A palavra de Deus tem que se cumprir. É por isso que nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. É por isso que nós precisamos levar a sério as coisas do Senhor. É por isso que precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Bíblias aí, já foi lançada a Bíblias aí, ó. Toda revisada do jeito deles. A situação. As coisas estão acontecendo, querido. E o Senhor nos chama essa noite para nós meditarmos. Porque nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. Mas pastor, eu estou sendo perseguido já. Minha vida está assim, assim. Meu irmão, eu penso. Eu penso o seguinte. Tudo nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Porque é Deus que cuida de nós. É o Senhor que cuida de nós, querido. Quando nós estamos em perigo, é o Senhor que nos socorre. Quando nós estamos com problemas, é o Senhor. Quando nós estamos com dificuldade, é o Senhor. Tudo é o Senhor nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Irmãos, glória a Deus. Deus tem propósito nisso aí. Se nós olharmos lá em Atos 16, todo mundo conhece bem essa história. Paulo e Silas ali pregando a palavra, evangelizando, homem cheio do Espírito Santo.
estavam ali pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas do Senhor. Eles estavam ali, querido, maravilhados. E ali, querido, eles libertaram a jovem adivinha ali. Eles pegaram ele, prenderam eles. Eles foram ali, querido, estão amarrados, foram presos, amarrados no tronco, com as cadeias ali, querido. E naquele momento eles tinham tudo ali para reclamar, eles tinham tudo para murmurar. Eles tinham tudo para falar assim: Jesus, misericórdia, Jesus. Eu estava pregando a tua palavra, eu estava anunciando as mãos do Senhor, eu curei, foi isso, misericórdia, Jesus. Não, eles não fizeram isso. Eles começaram a adorar a Deus. Imagina, todo arrebentado, chicoteado, irmãos. Que não é fácil não, irmão. Às vezes eu pego uma taca lá, eu bato em mim mesmo, deixa eu ver se dói. Mas dói. Aí dói. Imagina você levar uma surra de chicote. Misericórdia. Arranca o couro. E eles apanharam. Às vezes eu fico imaginando assim, gente, qual música será que eles cantaram? Qual o hino que eles louvaram ao Senhor naquele momento? Eles lá sangrando. Ô Silas, vamos adorar a Deus? Ô Paulo, vamos, Paulo. Vamos adorar o Senhor? Ele é digno de todo louvor, toda glória e toda honra. Eles começaram então a louvar ao Senhor. No meio daquela situação difícil que ele estava sofrendo, que ele estava passando naquele momento. Eles então começaram a louvar o Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. E nós sabemos da história, querido, que houve um terremoto naquele lugar, que as cadeias caíram por terra. E quando tudo isso, que isso aconteceu, nós sabemos, uma família foi alcançada, uma família foi salva. É desse jeito que nosso Deus faz. Por isso não reclame, não murmure não, querido. Comece a adorar a Deus, porque esse problema, essa situação que você está passando ou vivendo, querido, Deus tem propósito nisso aí, para alcançar outras vidas, outras pessoas, para serem transformadas, curadas, libertas e salvas por Jesus. Aleluia! É desse jeito que nosso Deus faz, querido. Por isso que precisamos adorar o nosso Deus a todo momento, a todo instante. Precisamos, querido, em nome de Jesus, estar na presença do Senhor e deixar que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas. É isso que precisamos, deixar a vontade de Deus prevalecer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quem tem encontro com Deus, querido, não fica preocupado em o que vai comer, nem o que vai beber, nem o que vai vestir. Não preocupa com nada. Porque sabe que se você comer farinha seca, você vai dar glória a Deus. Você começou arroz purinho ali, com couve, você vai dar glória a Deus. Que delícia. Você vai glorificar a Deus, porque você está comendo. A sua família está comendo. Você que reclama por causa de comida. Ah, hoje tem carne não. Coitado. A glória a Deus, querido. Obrigado, Jesus, por esse alimento de cada dia que o Senhor tem sustentado. Eu fico tão maravilhado com Jesus, irmãos. Eu penso o seguinte: quando nós temos um encontro com Deus, nós temos uma vida reta diante do Senhor, irmãos, eu que estou falando. Se você está com problema, com dificuldade, nós estamos aqui para te ajudar, amém? Pode falar que nós estamos aqui. Mas eu penso o seguinte: quando você tem encontro com Deus, você só orar, Deus está mandando para você, Deus está provendo para você. Você não tem que pedir A, não tem que pedir B, não tem que pedir vizinho, não tem que pedir nada a ninguém. É o próprio Deus, Ele nos sustenta. É o próprio Deus que nos sustenta. Davi fala isso bem claro. Nunca vi um justo, nem, como é que é? Nunca vi um justo, nem a sua descendência medicar o pão. Porque Deus cuida. Deus cuida de nós. Deus tem que cuidar de você, sim ou não? Então vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Está vendo como é que ele é lindo? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Feche seus olhos que eu orar por você. Glória a Deus. Jesus tem cuidado de você, querido. Jesus tem cuidado de nós.
Ele quer fazer mais coisas nas nossas vidas. Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ele quer fazer algo extraordinário, querido, na nossa família. Mas nós precisamos estar na presença. Nós precisamos, querido, de querer mais o Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero o Senhor todos os dias. Todos os dias, se você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero todos os dias estar na tua presença, te sentir, te adorar, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é meu Deus. Então, quando nós adoramos ao Senhor, querido, nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele olha assim e fala assim: nossa, meu filho está me adorando, meu filho está me buscando. E você então começa a se derreter na presença do Senhor, e Deus vai te enchendo de tal maneira, querido, que você fica assim maravilhado com a presença do Senhor. Porque quando a presença do Senhor manifesta no nosso meio, querido, algo acontece. Algo novo acontece nas nossas vidas. É por isso que precisamos mais e mais do Senhor. Se todos nós, irmãos, temos uma vida reta diante do Senhor, querido, esse lugar vai pegar fogo aqui neste lugar da presença de Deus. É por isso que precisamos buscar e clamar cada vez mais e dizer: Senhor. E muitas pessoas falam assim: Senhor, eu não sei orar, eu não sei como fazer. Eu quero dizer para você, que ele simplesmente adore a Deus. Adore ao Senhor do seu jeito. Adore ao Senhor da sua maneira. Comece simplesmente a adorar o Senhor e falar: Senhor, estou aqui, eu quero adorar, Pai, o Senhor da maneira que eu sei adorar o Senhor. E quando você faz isso, querido, o Senhor começa a te encher. Começa, querido, alguma coisa dentro de você começa a mover. E quando você, meu irmão, percebe, você está totalmente quebrantado diante do Senhor. E Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. O nosso Deus não resiste a isso não, querido. Porque Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe das nossas necessidades, querido. E quando nós temos vida com Deus, querido, Ele vai prover para mim. Ele vai prover para você. Ele vai prover para cada um de nós, querido. Porque Ele que cuida de nós. Por isso persevere. Busca a Deus. Vamos orar. Vamos cuidar um do outro, vamos viver o Evangelho, vamos viver a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas, queridos. Vamos dar lugar para o Espírito Santo. Vamos dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Pai. Precisamos muito, muito do Senhor, Pai. Por isso, Deus, em nome de Deus, trabalha em nossas vidas. Trabalha na vida da tua igreja, do teu povo, Senhor. Pai, que o teu povo não venha ficar preocupado com nada, não, Senhor. Porque é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos honra. É o Senhor que faz novas todas as coisas. Por isso, ó Pai, queremos te adorar cada vez mais, Senhor. Nos ajude, Jesus. Nos ajude, Senhor. E tenha misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tu és santo, Tu és fiel, Senhor. Aleluia.